Há uma frase da Rainha Elizabeth que ela vai dizer: eu tenho mais medo do joelho de Wesley do que todo o exército da Inglaterra. Será porque a rainha fez uma declaração como essa? Será o que levou ela, de fato, a falar essas palavras? Eu creio que ela fez essas palavras, falou isso baseado no conhecimento da história desse homem. Sabendo que Wesley era um homem de fato de oração. Sabendo o tempo que ele gastava com Deus na presença do Senhor. Sabendo o quanto ele se desgastou para viver a vida do Senhor e fazer com que a vida dele viesse trazer um impacto e um avivamento na época, na geografia que ele viveu. Diante dessas verdades, eu quero apresentar para vocês esse livro, Heróis da Fé. Um dos objetivos desse canal é, de fato e de verdade, trazer alguns livros para que nós, brasileiros, que somos tão preguiçosos para ler, termos mais vontade de ler. Quero indicar alguns livros cristãos, alguns livros que podem nos inspirar mais a ler as Escrituras. E esse livro, Heróis da Fé, é um livro escrito por Orlando Boyer, e ele vai aqui descrever 20 heróis, a biografia de 20 homens, homens que se desgastaram pelo Evangelho, homens que entregaram a tua vida de fato para ver a vida de Cristo sendo propagada, homens que não se limitaram, não ficaram de fato na zona de conforto, mas que se doaram para morrer para si mesmo e viver a vida que o Senhor tem e tinha para a vida deles. 20 homens como o príncipe dos pregadores Spurgeon, como o autor um dos livros mais lidos, O Peregrino, John Bunyan. Aqui, tem George Whitefield, tem a biografia de Moody e tantos outros, e alguns outros. E um desses que eu quero focar aqui é o Wesley. Para quem conhece a vida de Wesley, a história de Wesley, a biografia um pouco de Wesley, vai saber que Wesley, ele leu a Bíblia 100 vezes de joelhos. Que este homem, ele orava de 2 a 4 horas por dia. Meu Deus. Que ele andou 100 milhas a cavalo pregando o Evangelho. E é uma frase conhecida no que eu sei de John Wesley, que ele vai dizer: considero o mundo inteiro como a minha paróquia. John Wesley é conhecido como o pregador das ruas, das montanhas. E de fato, ele trouxe um avivamento na geografia contemporânea que ele viveu. Diante dessas verdades, eu quero aqui ler um versículo da palavra do Senhor, que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5,17, que vai dizer o seguinte: orai constantemente. Um versículo pequeno, mas com profundidade incrível. Orai sem cessar. A minha tradução aqui é King James, e algumas traduções vai trazer essa colocação: orai sem cessar. E de fato, precisamos ter uma vida de oração incessante. Precisamos orar constantemente, tendo a compreensão que não tem como nos achegarmos diante do Senhor, a não ser por meio da oração. Porque a oração, de fato, é um relacionamento pessoal com Deus. Deus, ele anseia se relacionar com teus filhos, com os teus eleitos, com aqueles aos quais ele escolheu. Ele anseia. Só que a vida de oração, ela parte de nós mesmos, nos esforçarmos a nos relacionarmos com o Senhor. O interessante é que no Salmos 25, versículo 14, a Bíblia vai dizer que Deus, ele tem segredos para revelar para aqueles que de fato têm intimidade com ele. Ou melhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais ele faz revelar os teus segredos por meio de uma aliança. O Senhor, ele quer de fato se fazer conhecido. Só que para isso, para que Deus venha ser conhecido por nós, por você, não tem como isso acontecer a não ser por meio da oração e por meio da palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os discípulos, os apóstolos resolveram escolher os diáconos para cuidar das viúvas, eles enfatizaram que eles precisavam estar envolvidos no mistério da oração e da palavra. Por quê? Nós só de fato conhecemos o Senhor através das Escrituras, se nós tivermos uma vida de intimidade através da oração. Para que eu e você venhamos viver profundidade, as profundidades, encontrarmos de fato, joias preciosas da parte do Senhor, nós precisamos mergulhar em águas profundas. São nas águas profundas, de fato, encontramos as maiores preciosidades, encontramos os maiores tesouros,
Não tem como encontrar tesouros em águas rasas. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos mergulhar nessas águas e conhecermos cada dia mais dEle, porque isso é possível. Mas só é possível de fato através de uma vida contínua, constante de oração. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, é uma passagem que eu amo, que vai dizer o seguinte, vai dizer que hoje com ousadia, ou dependendo da tradução, hoje com confiança, podemos entrar nesse lugar, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro. Hoje com ousadia, hoje com confiança, nós podemos entrar no novo e vivo caminho. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo sangue que foi derramado, pelo sangue que foi aspergido na cruz. Por quê? Aquilo que era proibitório, o véu se rasgou de alto a baixo. E não há mais nada que seja proibitório para que você e eu adentremos de fato na presença do Senhor e tenhamos vida, uma vida de intimidade, uma vida plena de intimidade com Ele. Ele quer se revelar para nós. Só pararmos para observar no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir, quando o Senhor ele instruir os seus discípulos, naquela escola de discípulos, para que como eles deveriam orar e não orar como os fariseus, que eles queriam se mostrar como o que estavam fazendo. Jesus vai falar para eles entrarem no lugar secreto, para eles separarem um lugar, entrarem no quarto, no original, esse quarto é tido como tamelhon, entrar no tamelhon, entrar no lugar secreto, entrar no quarto e em secreto falar com o Pai, porque esse que o vem em secreto, aleluia, iria recompensar em público. Então, observe que o Senhor, Ele quer se revelar. Ele quer se revelar, só que Ele quer se revelar cada dia mais, se fazer conhecido no secreto. Só que qual é o tempo que eu tenho separado no secreto para o Senhor? Quanto é o tempo que eu tenho de fato tirado para ter o meu devocional com o Senhor e conhecer o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Pai, conhecê-lo, porque Ele quer de fato fazer conhecido. Aqueles nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais desceu no nosso coração. É isso que o Senhor tem. O Senhor quer revelar a nós, Cristo em nós, a experiência da glória. O interessante é que, segundo os especialistas, quando Jesus ele faz essa declaração em Mateus capítulo 6 e fala para entrar no quarto, segundo os especialistas, eles traçam um paralelo com o Salmo 91. Vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que reside, que habita, que esconde no Senhor, é nesse lugar de esconderijo, é nesse lugar de habitação onde o Senhor de fato ele se mostra, ele se revela, ele se faz presente. Amado, desde a antiga aliança, o Senhor ele quis se relacionar face a face com o povo. Observe que Moisés ele falava face a face com Deus. Abraão era amigo de Deus. Só que quando o Senhor queria falar com o povo que saiu do Egito, o povo não quis que o Deus falasse com eles por medo, por temor. Então pediu para que Moisés se colocasse no meio, mas a vontade de Deus era falar, assim como ele falava com Adão no Éden. Só que o pecado trouxe a separação. Só que por meio de Cristo, o segundo Adão, ele veio para nos reconciliar novamente com o Senhor. E hoje, por meio do sangue, possamos entrar nesse novo vivo caminho e termos um relacionamento íntimo e profundo com Ele, através da oração constante. Através da oração incessante, sem cessar, sem parar. Precisamos ter uma vida de fato de oração. Aí eu volto aqui ao questionamento, à pergunta, ou melhor, a frase que, aleluia, a Rainha Elizabeth ela fez sobre o Wesley. Que ela disse que teria mais medo do joelho do Wesley do que todo o exército da Inglaterra. Será por quê? De verdade, essa mulher conhecia a história desse homem. Um homem que orava de 2 a 4 horas por dia. A pergunta que eu faço é: quanto tempo você tem orado? Qual foi a última vez que de fato você tirou um tempo de qualidade para falar com o Senhor? Quando foi a última vez que de fato você separou um tempo de qualidade para ler as Escrituras? Quando foi a última vez que de fato você realmente tirou um tempo para mergulhar na leitura e no conhecimento do Deus das Escrituras? Porque só vai fazer efeito a partir do momento que você e eu busquemos o conhecê-lo e continuarmos conhecendo. Porque temos vivido, infelizmente, um tempo onde as distrações e as plataformas que têm roubado cada dia mais o tempo para que nós venhamos tirar com o Senhor, buscar o Senhor. E eu venho aqui chamar você, sabe, para separar um tempo,
Talvez hoje você não tirou um tempo ainda para Deus. Talvez hoje você não tirou um tempo ainda de leitura. Você que está me ouvindo, sabe? Separe um tempo, tire um tempo, entre no secreto e vai falar com seu Pai. Mergulhe na presença dele até, de fato, você, sabe, você vê que ele se manifestou naquele lugar. Porque ele quer de fato se manifestar e se fazer real, presente a cada dia na tua e na minha vida. Ele quer se revelar a cada dia através das Escrituras. Mas isso é possível se você e eu tivermos de fato uma vida de oração. E como eu já falei, a pergunta é: quanto tempo você tem tirado para falar com o Senhor? Como é que tem sido a sua vida de oração? Pense nisso. Porque o Senhor nos orienta a estarmos orando incessantemente, constantemente, sem parar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.